Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa sessão de gestão de academias no nosso canal. Na verdade, essa é a segunda vez que eu faço um live nesses últimos 10 dias falando sobre gestão, dando dicas, dando sugestões. E hoje o tema é comercial. Hoje eu me propus falar sobre que planos eu devo incentivar no balcão da academia. Vamos falar sobre isso? Topa? Se você está vendo ao vivo aí, convida um dono de academia para poder participar. Se você estiver vendo depois, ainda assim pode deixar sua pergunta, sua dúvida, e dessa maneira depois a gente tenta responder às suas perguntas, aos seus questionamentos. Vocês estão vendo ali atrás o time Forgol ainda trabalhando. Hoje é quinta-feira, né? Mas já passamos aí do horário de encerramento das nossas atividades, mas aqui no Grupo Forgol não tem muito disso não, a gente vai até a hora que precisa ir. Então hoje eu quero falar sobre que planos devemos incentivar na venda do balcão nas nossas academias. A primeira coisa que eu queria propor para vocês e agradecer a participação de todos que estão aí agora ao vivo conosco é a seguinte reflexão, né? Em qualquer que seja o plano que você venha a propor, ou quaisquer que sejam os planos que você tenha no balcão da sua academia, é muito importante que todos eles sejam saudáveis, né? O preço que nós cobramos no balcão da academia para o plano mensal, trimestral, semestral, anual, ou qualquer que seja a composição desse plano, não é uma simples escolha, não é uma consequência aí de uma decisão sem ter o mínimo de análise financeira para poder definir esse valor. Então, quaisquer que sejam os planos que você opere hoje na sua academia, dos mais longos, todos eles precisam ser saudáveis. Imagine você se todos os seus clientes escolhessem o seu plano mais longo, em tese o mais em conta, o valor da parcela. Todos eles precisariam ser saudáveis, né? Então, se todos os seus clientes comprassem o seu plano mais longo, ele precisaria fechar as suas contas. E aí vem uma reflexão que nós temos feito desde que as academias em geral começaram a se reposicionar, muitas delas se colocando e se posicionando para o low cost. Você ter um baixo preço, um low price, não é uma mera deliberação, não é uma escolha. Quero cobrar R$ 59,90 porque o meu concorrente está cobrando R$ 59,90. Low price, ou seja, baixo preço, ele muitas vezes não é saudável, porque sua operação continua cara, você continua tendo aí uma estrutura que onera a sua operação, que encarece a sua operação, e você decide cobrar mais barato. Então, quanto mais cliente você tem na academia, num preço que não paga a sua operação, menos academia você tem. Então, que plano você deve incentivar? Qualquer que venha a ser a sua estratégia de planos, todos os seus planos precisam ser saudáveis, precisam pagar as suas contas, precisa pagar a sua operação, sem negligenciar as suas despesas fiscais, trabalhistas, não é? E sem negligenciar também o seu lucro. Você não pode se negligenciar, se auto-sabotar, tá certo? Então, essa é a primeira dica. E eu acho que com o mesmo peso, quaisquer que sejam os planos que você venha a incentivar, todos os planos propostos para o seu cliente precisam ser adequados para ele, para o seu cliente. Eu tenho percebido muitas academias desejosas de vender planos longos, e vender plano longo é bom, não abram mão de vender planos longos, mas fazendo ouvidos moucos, não escutando o que o cliente tem a falar. Muitas vezes o seu cliente fala: olha, eu estou aqui de passagem, eu vim transferido, vou ficar aqui apenas 3 meses e vou para uma outra cidade daqui 3 meses, porque assim é a natureza do meu trabalho. E o seu time comercial não presta atenção no que o cliente fala, porque está massificado na cabeça do seu consultor que tem de vender plano longo, porque o plano longo é o que dá melhor comissão. E o seu consultor insiste com o seu cliente em dizendo: olha, mas o plano longo traz esse benefício, esse plano longo traz esse brinde. E não leva em consideração o que o cliente fala. Então,
Todos os seus planos precisam ser saudáveis e, obviamente, o plano que você incentiva o seu cliente a comprar é aquele adequado para ele, tá certo? Então essa é uma ponderação que eu precisava fazer nesse nosso bate-papo aqui. Existe um plano que está bastante em voga agora, que é o plano recorrente. Não é aquele plano que seu cliente compra e que debita todos os meses na conta corrente ou no cartão de crédito o valor da parcela. Ele não compromete o limite do cartão e nem cria aí uma relação contratual de muita dificuldade, de muitas amarras. Então, o plano recorrente é o plano da moda. E é realmente bom. É um plano que facilita, que traz argumentos muito poderosos para o seu time comercial. E acontece que esse plano recorrente tem um elemento que a gente precisa tomar cuidado. Existe um grau de inadimplência significativo no plano recorrente. Por isso, eu tenho orientado as academias a não colocar no plano recorrente o seu plano mais em conta. Ele não deve ter o mesmo valor daquele que seria o seu plano mais longo. Ele pode ter aí um valor do que seria o seu plano de médio prazo, e daqui a pouco eu vou falar sobre esses prazos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, se facilita o seu departamento comercial vender mais, é muito importante você criar aí um processo, um procedimento de cobrança. Porque se você operar com uma inadimplência entre 8% até 12%, que é mais ou menos o que a gente tem observado aí no mercado, um pouco para mais, um pouco para menos, né, dentro aí dos desvios padrão, você vai precisar ter um departamento realmente de cobrança, com um processo bem estruturado. Geralmente os softwares que fazem aí essa ponte entre o seu cliente e o cartão de crédito, esses softwares geralmente fazem 4 tentativas até que bloqueie a catraca. Então é legal você ter aí um procedimento bem estruturadinho. Eu recomendaria aí, fez uma primeira tentativa e não deu certo, dispara um e-mail, fez uma segunda tentativa e voltou, você manda aí um SMS ou um WhatsApp. Então crie um processo de cobrança que não esperando as 4 tentativas, porque dessa maneira você vai ter uma tendência, pelo menos, a reduzir a inadimplência que é significativa no plano recorrente. Bom, então vejam só, que planos eu devo incentivar? Qualquer que seja esse plano, ele tem que ser saudável, ele tem que atender a necessidade do cliente, e a recorrência é uma das alternativas. Um abraço muito grande, meu amigo Almeres, obrigado aí pela audiência. Então, quais são os planos que você deveria incentivar? Obviamente, quanto mais longo for esse plano, quanto maior for a sua possibilidade de se relacionar com esse cliente, melhor. Então nós temos aí a construção desses planos. Criou-se aí uma cultura de planos levando em consideração a sazonalidade, ou as estações, melhor dizer, não sazonalidade, mas as estações. Os planos trimestral, semestral, anual. Então a gente, quando começou lá atrás, a gente falava muito nesses planos que levavam em consideração as estações. Nós temos orientado hoje as academias a vender de forma diferente. Nós falamos em planos de curto, médio e longo prazo. O que seria o plano curto? Há um tempo atrás era plano de 3 meses, 4, 5 meses. Não, hoje para nós, planos curtos são planos de 6 a 10 meses. Os planos de médio prazo são aqueles planos de 11 a 15 meses. E planos longos são planos superiores a 16 meses. Como a inflação ela não está tão grande assim, nós temos até clientes que vendem planos de médio e longo prazo, ou seja, maiores que 11 meses, divididos no mesmo número das parcelas, não é, correspondentes ao plano. Por exemplo, um plano de 18 meses vai ser vendido em 18 parcelas. Quando a inflação estava um pouco sem controle, e se isso vier a acontecer de novo, Deus queira que não, aí você até poderá vender planos mais longos,
mas pagos em menos parcelas, tá certo? Bom, e como é que eu estruturo e como é que eu defino quais vão ser os planos? Eu tenho orientado enfaticamente as academias a levar em consideração a sazonalidade, e aí sim tem a ver com a sazonalidade. Se a sua academia ela percebe uma redução no ímpeto de compra nos meses de dezembro ou nos meses de junho, são os clássicos no Brasil, é óbvio que você vai determinar o que é plano de médio, o que é o plano de longo prazo, de acordo aí com em que mês termina esse plano. Logo, nós estamos agora no mês de agosto, vamos pensar aí no mês de setembro. Setembro do ano que vem tem uma tendência de ter aí um ímpeto significativo de consumo. Então eu posso vender sem problema nenhum um plano de 12 meses agora em setembro. Eu poderia vender um plano que terminasse em dezembro do outro ano? Eu não recomendaria. Então eu trabalharia certamente com um plano de médio prazo, um plano de 6 meses, de curto prazo, melhor dizendo, de 6 meses, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, certamente sim. Um plano de 12 meses, ou seja, 2 clássicos, e poderia trabalhar talvez aí um outro e aí vocês fazem as contas para poder terminar no mês de janeiro do outro ano. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: só existe um plano fixo, só existe um valor fixo no balcão da sua academia, que é o plano mensal, tá certo? Esse plano é o plano para todos os fins e efeitos, cálculos de benefícios e etc. Todos os outros planos são promocionais, que têm data de início e data de término. Então, você pode sim mudar a cada 2 meses qual é o enxoval de planos que você opera. Então você pode lançar para os próximos 2 meses um plano curto de 6, um plano médio de 12 e um plano longo, talvez aí dos seus 17 meses, 16 meses. Faz a conta aí, porque você precisa levar em consideração também, se você ofertar o trancamento, você também vai levar em consideração esse trancamento para poder ver em que período do ano esse cliente irá renovar o voto de confiança dele para com o seu serviço. Bom, resumindo então, e muito obrigado pela audiência de vocês. Se vocês gostaram, por favor, façam aí a divulgação desse vídeo, compartilhem, marquem os gestores de academia, visitem o nosso canal no YouTube e se inscrevam. E muito obrigado então pela audiência. Resumindo então, 4 dicas fundamentais para você definir os planos que você deve incentivar. 1. Independentemente do plano, se curto, médio ou longo prazo, que todos eles sejam saudáveis e não mero resultado de um desejo, tá certo? Façam conta, definam aí qual é o seu custo de operação, sem negligenciar tributos, encargos laborais e o seu lucro, e obviamente toda a revitalização da sua academia para poder mantê-la competitiva, tá certo? Sempre oferte planos adequados para o seu cliente, isso é muito importante, é fundamental que você escute o que seu cliente está dizendo na hora da oferta do plano. Se você quiser colocar o plano recorrente, ou se você já tem esse plano recorrente, é legal, é uma alternativa, mas lembre que quanto mais clientes você tiver no plano recorrente, maior vai ser o seu processo de cobrança, tá certo? E defina os seus planos de médio de forma estratégica. Não permita que os seus planos terminem em meses de baixo ímpeto de consumo. Então, o único fixo é o mensal e os demais planos eles vão trocando aí a cada 45 dias, a cada 2 meses. Então, só para poder dar aquele tchau, muito importante mesmo que todos esses planos eles sejam aí com prazo para começar e para terminar, e na hora de apresentar esse preço ou essas alternativas de planos, de soluções para o seu cliente, deixe bem claro, coloque no formulário de apresentação de preço a data de término da promoção, para que o seu cliente depois não volte dizendo que quer aquela promoção lá de trás que já não existe mais, tá certo? Ficam aí as dicas, muito obrigado pela participação, depois eu vou dar uma olhada nas perguntas que vocês fizeram e até uma próxima oportunidade, pessoal. Um grande abraço,
Time For Go, dá um tchau ali pro pessoal do vídeo. Tchau. Pessoal educado. Tchau, pessoal. Tchau.